Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais inacreditáveis das Américas. É a história de como o Império Europeu inteiro foi forçado a fazer as malas, cruzar o oceano e governar o mundo a partir da sua colônia na América do Sul. Uma inversão total que mudou o jogo para sempre. Tenta imaginar a cena. Estamos em janeiro de 1808. Dezenas de navios aparecem na costa do Rio de Janeiro. E deles não desembarcam só soldados ou comerciantes. Desembarcam milhares de nobres, a família real, todo o governo de Portugal com documentos, tesouro e tudo. A capital do Império Português estava literalmente se mudando para o Brasil. A pergunta que fica é: como assim? Como é que um reino inteiro simplesmente se levanta e se muda para outro continente? Por que uma nação europeia faria algo tão radical, algo nunca antes visto na história? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. Ok, vamos direto ao ponto. É muito importante entender que essa mudança toda não foi uma jogada de mestre, uma expansão planejada. Foi um ato de puro e simples desespero. A corte não veio para o Brasil. Ela fugiu para o Brasil. E o responsável por essa fuga toda tinha nome e um ego do tamanho da Europa: Napoleão Bonaparte. O plano dele de dominar o continente inteiro acabou colocando o pequeno reino de Portugal numa situação impossível. O príncipe regente de Portugal na época, o Dom João, se viu numa verdadeira sinuca de bico geopolítica. De um lado, ele tinha a maior potência militar terrestre da época, o exército de Napoleão. Do outro, a maior potência naval do mundo, a Marinha Britânica. A origem de toda essa confusão foi uma política chamada bloqueio continental. Basicamente, o Napoleão baixou um decreto: ninguém na Europa continental pode mais fazer negócios com a Grã-Bretanha. Para Portugal, que era o aliado mais antigo da Inglaterra e dependia muito desse comércio, isso era um desastre anunciado. Então, a situação era a seguinte: as duas opções eram péssimas. Se Dom João obedecesse Napoleão e cortasse relações com a Grã-Bretanha, a poderosa marinha inglesa poderia muito facilmente destruir a frota portuguesa e tomar as colônias, incluindo o Brasil. Agora, se ele desafiasse Napoleão, o exército francês, que já estava ali na fronteira, ia simplesmente invadir e tomar Portugal. Não tinha saída fácil. E foi aí que apareceu um plano audacioso, é pouco para descrever. Em vez de escolher ser destruído pelo mar ou pela terra, Dom João fez um acordo secreto com os britânicos. A marinha inglesa não só não atacaria Portugal, como iria escoltar toda a corte portuguesa em segurança até o Brasil. A sede do império seria transferida para o outro lado do Atlântico. A chegada de toda essa gente no Brasil teve uma consequência imediata e, olha, gigantesca. A primeira coisa que Dom João fez assim que botou os pés em solo brasileiro foi derrubar uma estrutura que já durava 300 anos. Esse sistema se chamava Pacto Colonial. Pensa assim: o Brasil só podia vender seus produtos para Portugal e só podia comprar manufaturados de Portugal. Era um monopólio total, um sistema de exclusividade que garantia que todo o lucro ficasse com a metrópole. Só que agora o governo português estava no Brasil e ele precisava de produtos e do apoio dos britânicos. Manter esse sistema de exclusividade não só não fazia sentido, como era impossível. Então, em 1808, Dom João assinou a abertura dos portos às nações amigas. Com uma única canetada, o pacto colonial estava oficialmente morto e enterrado. E a coisa não parou por aí. Em 1810 vieram os tratados de comércio, que deram aos produtos ingleses tarifas de importação super baixas, menores até que as dos produtos de Portugal. O resultado? O mercado brasileiro foi inundado de mercadorias britânicas, transformando a economia e o dia a dia da colônia para sempre. Ok, com o monopólio comercial já no passado, o próximo passo era transformar a capital colonial, o Rio de Janeiro, numa sede de império de verdade, um lugar digno de uma corte europeia. A cidade precisava de um upgrade, e que upgrade! E Dom João não perdeu tempo. Ele começou a fundar uma instituição atrás da outra, muitas que são a base do Brasil de hoje. Criou o primeiro Banco do Brasil, a imprensa régia para imprimir documentos e jornais, fundou academias militares, escolas de medicina e ainda trouxe todo o acervo da Biblioteca Real de Portugal, criando um novo centro de cultura e saber aqui no Rio. E um desses legados que está vivo e maravilhoso até hoje é o Jardim Botânico do Rio. Ele foi criado para aclimatar especiarias que vinham do Oriente, mas acabou se tornando um dos centros de pesquisa mais importantes do mundo e um símbolo incrível desse período.
Mas a transformação não foi só de prédios e instituições, foi cultural também. Dom João convidou artistas e arquitetos da Europa, como a famosa Missão Artística Francesa, para ajudar a construir a imagem de uma capital imperial. O pintor Debré, por exemplo, deixou para a gente registros visuais fantásticos da vida e dos costumes do Brasil daquela época. Mas toda essa modernização, essa europeização forçada, teve um custo. E essa conta, claro, foi paga em grande parte pela população que já vivia aqui, principalmente no Rio de Janeiro. A chegada de milhares de nobres e funcionários fez a população do Rio explodir. Isso causou uma crise de moradia e o custo de vida foi para as alturas. Para sustentar o luxo e a estrutura da corte, o que eles fizeram? Criaram impostos novos e bem pesados. E os cargos públicos, claro, foram distribuídos para os portugueses que chegaram, o que gerou um belo atrito com as elites que já estavam aqui. Enquanto o Brasil passava por essa transformação maluca, lá na Europa o cenário político mudou de novo. E essa reviravolta ia forçar uma decisão que selaria o destino do Brasil de uma vez por todas. Com a derrota final de Napoleão, os reis da Europa se reuniram no Congresso de Viena. Para justificar continuar governando do Rio, Dom João teve uma sacada. Elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Na prática, o Brasil deixava de ser colônia. Era o reconhecimento oficial de uma nova realidade, uma que já seria impossível de desfazer. Mas o pessoal em Portugal não engoliu essa história. A ausência do rei e a crise econômica levaram à Revolução Liberal de 1820. Os revolucionários exigiam a volta de Dom João e uma constituição. Pressionado, ele voltou em 1821, mas deixou o filho Pedro aqui como príncipe regente. As cortes portuguesas, no entanto, queriam apagar tudo o que tinha acontecido. Queriam que o Brasil voltasse a ser só uma colônia e ordenaram que Dom Pedro também voltasse. Pressionado pelas elites brasileiras que nem pensavam em aceitar um retrocesso e percebendo que seu destino estava amarrado ao do Brasil, em 9 de janeiro de 1822, o príncipe regente peitou as ordens de Portugal com essa declaração histórica. Esse dia virou o Dia do Fico. O caminho para a independência estava não só aberto, mas pavimentado. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A fuga da corte em 1808 iniciou um processo que não tinha mais volta. Ao transformar o Brasil no centro do poder, a própria monarquia portuguesa fez com que a ideia de recolonizar se tornasse absurda, impensável. A independência já não era mais uma questão de se, mas de quando.